Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai fazer mais duas questões da UNB, mais duas questões do PAS, tá certo? Então, vamos começar. As figuras 1 e 2 a seguir mostram o formato de cortes de troncos de árvores do cerrado. Em 1, o tronco era um cilindro circular reto. Em 2, o tronco era tortuoso. Nos cortes, as bases inferiores 1 e 2 podem ser colocadas em um mesmo plano. O mesmo ocorre com as bases superiores, e os dois planos são paralelos. Os volumes dos cortes 1 e 2 são iguais. Esses são os cortes, né? Os cortes das árvores. Considerando essas informações, julgue os itens 1 e 2 e assinale a opção correta no item 3, que é do tipo C. Questão 1. De acordo com o princípio de Cavalieri, a interseção dos cortes 1 e 2 com o mesmo plano paralelo às bases determinará sobre esse plano dois círculos de áreas necessariamente iguais. Pessoal, antes de fazer esse item 1, essa era uma questão que eu já queria fazer com vocês há muito tempo, eu já tinha comentado ela com alguns alunos e achei viável fazê-la aqui no formato de aula gravada, para vocês pararem e assistir várias vezes. E o porquê que eu acho essa questão interessante? Porque ela envolve geometria e sistemas lineares, né? Tudo na mesma questão. Então, de acordo com o que eu tenho visto nas provas, além de falar várias vezes que eles misturam sólidos, eles costumam também misturar os conteúdos, tá? Essa semana mesmo eu fiz uma questão que envolvia, não fiz com vocês, fiz separado, mas se vocês desejarem, é só comentar no vídeo aí. Eu fiz um vídeo, tá? Que falava de cilindro com trigonometria. Então, eles costumam misturar bastante os conteúdos, então vocês têm que estar bem atentos a isso. E por isso o meu interesse nessa questão. Então, se você quiser pausar o vídeo agora e tentar fazer essa questão, tá? O momento é agora, tá certo? Vamos lá, vamos ver se vocês acertaram? Então vamos lá, voltando então a esse item 1, que ele é mais teórico, não tem cálculo, então não vou precisar buscar dados, tá? Nesse item 1, ele fala assim, de acordo com o princípio de Cavalieri, a intersecção dos cortes 1 e 2 com o mesmo plano paralelo às bases determinará sobre esse plano dois círculos de áreas necessariamente iguais. Olha só, se fosse possível, né, ele fala de fazer a interseção entre os dois sólidos. Fazer a interseção é como se eu colocasse um dentro do outro, para perceber o que está acontecendo com essas bases, tá certo? Então, ele fala que pelo princípio de Cavalieri, quando você fizer a interseção dos sólidos, ou seja, juntar esses sólidos, as áreas das bases, né, dos círculos, vão ser necessariamente iguais. É isso que ele está falando aqui, né? Que os dois círculos das áreas serão necessariamente iguais. E aí, certo ou errado? Errado, pessoal. O que que acontece? Se eu fizer essa interseção aí desses sólidos, né? Eu vou pegar o primeiro círculo aqui que tá fácil, que é esse círculo aqui, ó. Esse círculo necessariamente tem que ter a mesma área desse aqui? Não. Por mais que eles tenham a mesma altura, ele fala que o plano paralelo à base, né? Tem a mesma altura e tudo, mas as áreas não são iguais. Esse é só o primeiro corte. Eu vou pegar o que tá mais na cara aqui, ó. Se eu fizesse esse corte aqui, ó. Ele está à mesma altura. Esse círculo que está bem aqui, tem a mesma área desse círculo aqui? É evidente que não, tá, pessoal? O princípio de Cavalieri, como ele está falando aqui, não é isso que ele afirma, não. Ele afirma que se você mantiver a mesma área, sempre para a mesma altura, então os volumes são iguais. Então, eu primeiro afirmo que a área é igual, tá? À mesma altura. E aí vai ter o mesmo volume. Ele está falando aqui que é a questão de formar círculos de mesma área. Então, o item está errado, ok? Não vai ter dois círculos de mesma área. Por mais que o enunciado da questão afirme aqui, ó, o volume dos dois sólidos são iguais, tá? Por quê? Por mais que eu esteja aqui na mesma altura, esses sólidos aqui não vão ser seccionados, né? Não vai gerar vários círculos de mesma área, tá certo? Então, o item está errado. Questão 2. As seções do corte 1 por planos verticais não tangentes à casca serão retângulos. Traduzindo, o que ele está falando aí? Que se você fizer uma secção, pessoal, seção seria a mesma coisa que secção, que a gente já falou bastante aí nas aulas, tá? Então, o termo é o mesmo. Secção e seção é a mesma coisa. Então, se você faz esse corte, né? Passa um plano lá no corte 1. Tomar cuidado que esse corte aqui é a mesma coisa que a árvore, tá?
árvore. Tô trocando tudo hoje. É a árvore, tá? Então, toda vez que falar de corte, ele tá falando ou da árvore 1 ou da árvore 2, do pedaço de árvore 1 ou do pedaço de árvore 2. Então, se eu seccionar a árvore 1, né, por planos verticais, não tangentes à casca, então serão retângulos, né? Essas secções vão formar retângulos. E aí, corte 1 é esse aqui. Vou limpar a figura. Será que se eu passar um plano aí, seccionando, né, um plano vertical, seccionando esse corte, vai formar um retângulo? Vamos ver? Formou um retângulo. Meu desenho aqui ficou parecendo que ele está tangente à casca, mas eu posso até reduzir aqui, ó. Quando corta, pessoal, né? Então a secção vai formar um retângulo. Então o item está correto sim, tá certo? E agora vamos para a questão mais trabalhosa, tá? Essa parte aqui do item 3 é que vai formar o sistema linear, tá certo? Então, essa questão eu estava ansiosa para fazer com vocês, já tinha comentado com algumas pessoas sobre geometria espacial e sistema linear, tá certo? Então, vamos lá. 3. Considere que, ao seccionar os cortes 1 e 2 por um mesmo plano horizontal e a metade da altura, a soma dos volumes das duas metades inferiores seja igual a 7.500 centímetros cúbicos. Nesse caso, se o volume da metade superior do corte 1 for igual ao dobro do volume da metade superior do corte 2, então o volume de cada corte será, e aqui estão as alternativas para a gente marcar. Então, pessoal, eu vou copiar o desenho e colocar lá do outro lado para a gente entender o que está acontecendo. Prontinho. Para não ficar indo e voltando aqui e a tela ficar ruim para vocês, eu tenho o texto aqui novamente, vocês devem ter impresso aí ou uma maneira melhor para poder fazer a leitura. Então, eu tenho o texto aqui na minha frente e vou colocando os dados. Então, vou ler novamente o item. Considere que ao seccionar os cortes 1 e 2 por um mesmo plano horizontal e a metade da sua altura. Então, vamos fazer o que ele está pedindo. A gente vai cortar, vai passar um plano, cortando esses cortes, justamente aonde? No meio. Eu acho que o meio é mais ou menos aqui, né? Mais ou menos. Ajeitar aqui que ficou torto. Melhorou. E aí, fizemos a primeira parte. Considere que, ao seccionar os cortes 1 e 2 por um mesmo plano horizontal e a metade da sua altura, fizemos isso. A soma dos volumes das duas metades inferiores seja igual a 7.500 centímetros cúbicos. Então, eu não sei, ele está falando de metade inferior, e lá na frente ele vai falar de metade superior. Só que eu tenho que nomear essas partes. Então, para facilitar a minha vida, eu vou chamar isso aqui de A, esse de B, esse de C e esse de D. Então, voltando. Cortou o plano à sua metade, e a primeira dica que ele fala, a soma dos volumes das duas metades inferiores é 7.500. Então, eu vou escrever aqui que A mais B é igual a 7.500. E isso vai servir para alguma coisa lá na frente, tá certo? Continuando. Nesse caso, se o volume da metade superior do corte 1 for igual ao dobro do volume da metade superior do corte 2. Pronto, aqui a gente já tem mais uma informação. Ele fala que o volume da metade superior do corte 1, ou seja, ele está falando do C. Então, primeira equação, vou deixar aqui, segunda equação. Ele está falando que o C foi igual ao dobro do volume da metade superior do corte 2. Então, vocês concordam que ele está dizendo isso? Que C é igual a 2D? Fechou o assunto. Tranquilo? E ele fala o seguinte, continuando, né? Nesse caso, se o volume da metade superior do corte 1 for igual ao dobro da metade do volume superior do corte 2, então o volume de cada corte. Quando ele fala o volume de cada corte, ele quer saber o que, pessoal? Quanto que é A mais C, o volume desse corte, quanto que é o volume de B mais D. E claro, né, gente, esses dois volumes aqui são iguais. Ah, mas como é que você sabe disso? Está escrito lá no texto. Ele começa o texto falando que os volumes são iguais, tá certo? Então, é isso. Tem uma informação aqui importante que eu não coloquei. Quando ele fala, que foi justamente na hora que eu seccionei aqui, quando ele fala assim,
Considere que se ao seccionar o corte 1 e 2 ao mesmo plano horizontal, a metade da sua altura. Vocês concordam comigo que no caso do corte 1, ou seja, do cilindro, se eu estou cortando na metade, eu posso afirmar que C é igual a A ou A é igual a C? No caso do cilindro, eu posso afirmar isso. Agora, no corte 2, eu já não posso, porque é visível que essas partes não são iguais. Mas o cilindro, por mais que eu faça vários cortes, né, sempre vai formar áreas iguais. E agora a metade fica claro que o volume é igual. Então, o volume de A é igual ao volume de C. Tá certo? Somente isso. E agora, gente, é trabalhar com essas equações para a gente ver o que vai acontecer. Só que o que a gente percebe aí? Que a gente tem o quê? 3 equações, tá? 3 equações e 4 incógnitas. Essa aqui é a primeira equação, essa é a segunda equação, essa é a terceira equação. Mas como assim? Eu não estou vendo a equação. Pessoal, eu posso escrever aqui também o seguinte, que se os volumes são iguais, eu não posso afirmar que A mais C é igual a B mais D, já que os volumes são iguais. Eu posso afirmar isso. Então, tá aqui a minha terceira equação, tá certo? Então, eu tenho 3 equações. Equação 1, equação 2 e essa aqui é a equação 3. Porém, eu tenho 4 incógnitas. Eu tenho que dar um jeito de tirar uma dessas incógnitas, tá certo? Mas como que eu vou fazer isso? Nessa parte aqui, ó. Se C é igual a e A é igual a C, eu posso eliminar uma das duas, tá certo? Então, vamos lá. Dessa segunda equação, eu sei que C é igual a 2D. Mas, como o A é igual ao C, eu posso também dizer que A é igual a 2D, já que os dois são iguais, certo? Isolando aqui o D, eu tenho mais equações. Eu tenho que D é igual a C sobre 2, ou ainda, se for necessário, eu posso escrever que D é igual a sobre 2. Tá certo? Posso afirmar isso. E agora a gente vai começar a trabalhar com as informações que a gente tem. Tá certo? Então, vamos lá. Eu sei que A mais C é igual a B mais D. Como A e C são iguais, eu posso escrever o seguinte, que C mais C, ou A mais A, tanto faz, se você quiser fazer A mais A, tá valendo também, é igual a B mais D. C mais C dá 2C, isso é igual a B mais D, certo? Só que o que eu sei sobre o D? Que é a mesma coisa que C sobre 2 ou ainda A sobre 2. Então, eu vou substituir esse D aqui ou por essa expressão ou por essa expressão. E qual que é a melhor para a gente substituir? Pelo C, né, pessoal? Que aí eu fico tudo com a mesma variável. Porque se eu colocar o A aqui de novo, eu vou ter que fazer mais contínuo, substituindo, já que A é igual a C. Então, é indiferente, tá? Eu vou substituir o C sobre 2. Então, ficou 2C é igual a B mais C sobre 2. Agora é só desenvolver cálculo. Então, eu tenho aqui, tirando o MMC, ficou 4C igual a 2B mais C, certo? Trazendo o C para cá, eu tenho que 3C é igual a 2B e vou isolar aí, tá? Eu vou escrever então que C é igual a 2B sobre 3. Guarda essa expressão aí que ela vai servir para alguma coisa. Claro que se você pode escrever que C é igual a 2B, você também pode escrever que A é igual a 2B sobre 3, já que C e A são iguais, tá certo? Vamos pegar aqui essa equação aqui, gente, ó, que A mais B é igual a 7.500. Vamos ver o que a gente consegue fazer com ela. Eu sei que A mais B é igual a 7.500. Dessas duas informações aqui, qual está melhor para substituir? O 2B sobre 3, bem aqui, ó. Porque A é a mesma coisa que 2B sobre 3. Então, 2B sobre 3 mais B é igual a 7.500. De novo, tirando o MMC aqui, 3 por 3 dá 1, vezes 2B, 2B. 3 dividido por 1, 3 vezes B, 3B. E 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 7.500 dá 22.500. Estamos quase achando a primeira equação. 2B mais 3B deu 5B, é igual a 22.500. Passando o 5 dividindo, eu vou ficar com B igual a 4.500. Então, já achamos aí a nossa primeira incógnita.
Se achamos a primeira, o que dá para achar aqui? Já dá para achar o valor de A, certo? Eu sei que A é a mesma coisa que 2B sobre 3. Eu sei que A é a mesma coisa que 2 vezes 4,5, substituindo. 4,5 vezes 2 é a mesma coisa que 9. E 9.000 dividido por 3, então eu acabei de descobrir o valor de A. E lógico, se eu achei o valor de A, eu achei o valor de C, já que os dois são iguais. Então, ó, já achamos o valor dos dois aqui. E só falta o D, né, pessoal? Só tá faltando o D agora. Lá no início, a gente escreveu o quê? Vamos lá, ó, que D é igual a C sobre 2. Então, vamos achar o D por aqui, ó. D é a mesma coisa que C sobre 2. D é igual a 3.000, que é o valor de C que a gente acabou de achar, dividido por 2. D vai ser, vou colocar aqui, pessoal. D é igual a 1.500. E aí a gente acabou encontrando todas as incógnitas, certo? Agora é avaliar qual dessas é a melhor para a gente marcar. Lembrando que a pergunta dele, a gente marcou aqui no início, a pergunta é qual é o volume dos cortes. Ou seja, quanto que é A mais C e B mais D. E claro que esses volumes são iguais, né? Então, a gente tem aqui o seguinte. Opa, a gente tem aqui A, opa, mudou, pronto. Que A mais C é igual a quanto? É igual a 3.000 mais o C, que é 3.000. Então, deu 6.000. E o outro que ele quer saber é o B mais D. Ou seja, o B que deu 4.500 mais 1.500. E como já era previsto, né, os volumes devem ser iguais. Agora vamos analisar as alternativas. Ele fala assim, então, o volume de cada corte será inferior a 2.500? Não, porque o volume foi 6.000, tá? Então, não é inferior a 2.500. Letra B, é superior a 2,5? É inferior a 5.000? Não. Letra C, é superior a 5.000? É inferior a 7.500? Letra D, é maior do que 7.500? Não. Então, a resposta final, letra C. Então, pessoal, essa questão aqui eu estava ansiosa para fazê-la com vocês. Então, eu sugiro, né, que você tente fazer novamente depois de assistir o vídeo, porque essa questão é muito importante, tá certo? Próximo vídeo eu vou responder, então, a questão 2, que é do vestibular de 2015. Então, espere aí pelo próximo vídeo.